Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, noivos, para comentarmos o quarto episódio da série Star Wars Visions. 後ろは快適か。こっちはこっちで大変かも。視界な場所へ行く前に花嫁の足を汚すわけにはいかないからな。この衣装2人にも見てもらいたかったな。おじさんもおばさんも見てくれてるさ。この星と一つになって。明日の両親も一緒にね。Pois bem, pessoal, logo de cara a gente pode dizer que esse episódio aqui tem uma pegada um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado até então nos 3 primeiros episódios. Sim, em vários momentos aqui durante essa narrativa eu percebia que, peraí, eu tô vendo realmente uma história relacionada a Star Wars? Porque primeiro a gente precisa lembrar qual é a proposta então desse produto aqui que temos em mãos, ou na frente dos nossos olhos. Deram a oportunidade para vários estúdios japoneses de animação, os famosos animes, a fazerem à vontade, sem regra nenhuma, qualquer coisa relacionada ao universo de Star Wars. À vontade mesmo, você pode pegar alguns elementos emprestados, repaginar, transformar aqui e acolá. Bom, não sei se necessariamente eles falaram, olha, utilizem bastante a cultura japonesa, por favor. Não sei se eles fizeram isso ou foi uma coisa espontânea que já brotou assim que cada um dos estúdios começou a pensar a respeito do que eu posso falar a respeito dessa franquia, e sempre usando as minhas palavras. Bom, a liberdade criativa com certeza estava presente e aqui nesse episódio a gente percebe que realmente nem se precisou muito se conectar exatamente ao core, né? Ao conjunto, aquela estrutura tão conhecida do universo exatamente da franquia. Eu comentei, acho que foi no primeiro episódio, que não é difícil você estabelecer elementos que convergem para o universo de Star Wars. Uma coisa aqui, um detalhe de um Jedi, um detalhe de uma arma, um comportamento de algumas pessoas, né? Aquela opressão típica do Império, isso é bem evidente e fácil de transmitir em qualquer tipo de história. Mas, justamente aqui, como eu falei, foi passando alguns minutos da animação e caramba, cadê os elementos de Star Wars por aqui? Mas, ao mesmo tempo que muita gente podia pensar logo de cara que, pô, isso não está legal, porque justamente não está se conectando com o que a gente quer ver por aqui. Mas, na verdade, estava muito bom. Aliás, estava sensacional, porque exatamente a primeira conexão que essa história fez, primeiro que logo de cara, né, a gente percebe justamente aquela, eu ia falar encenação, mas não deixa de ser, né? Mas aquele ritual do casamento, aqueles dois jovens que estão prestes a se casar e tem todo aquele cuidado do noivo, né, em levar a noiva sobre aquela cadeirinha, né, toda ela, a cadeira, sobre suas costas, ela não pode tocar o chão porque vão ao lugar sagrado. Depois a gente vai pensando, mas que lugar sagrado é esse? Bom, é a questão de uma tradição do casamento, ok, mas quando a gente chega lá, a gente descobre que tem uma certa magia. Bom, ali, claro, a gente começa a perceber que a história começa a pender para um lado de fantasia, daquela conexão que as pessoas que vivem naquele planeta se conectam ao próprio planeta, né? Aquela coisa chamada de mágica, se eu não me engano. Bom, sim, aquela conexão já faz, claro, a gente remeter um pouco à questão da força, que justamente um conceito que nunca foi exatamente explicado. E quando o próprio George Lucas começou a dar uns pitacos de explicação, ele começou a melar um pouquinho o conceito, porque sempre a ideia da força deveria ser algo não muito bem explicado, para falar a verdade. Mas, de qualquer forma, sim, todo mundo converge ali para a força, né? As pessoas se conectam com a certa força. A força é um conjunto de seres, na verdade. O que importa é basicamente isso, não precisa explicar bastante. Então, o que acontece ali naquele planeta é exatamente isso, uma manifestação da própria força, ou que é chamado de força por outros povos em outros planetas que estavam associados à cultura Jedi, por exemplo. Mas, de qualquer forma, é nesse momento, né, que parece que a gente está começando a chegar perto de Star Wars, mas mesmo assim, não. E também a gente precisa prestar atenção que esse episódio ele se conecta bastante também com o primeiro, porque temos a mesma questão, o mesmo princípio, digamos assim, que é exatamente um vilarejo que está sendo agredido por forças hostis, bandidões, né? Ou bandidinhas. No caso desse aqui, desse grupo de,
malfeitores, eles se valem de droids que ficaram desativados, eles pegaram eles, reprogramaram e agora fazem como se fossem seus capangas. Bom, isso é suficiente para dominar ali aquela região. É curioso, né? Lá no primeiro episódio, né, se pedia o imposto. Aqui, basicamente, eles vão extrair outras coisas que não foi lá muito bem especificado. Mas tinha um detalhe interessante, né? Para garantir que aquele pessoal daquele vilarejo ia respeitar, bom, não precisava, para falar a verdade, já que eles têm um monte de droids armados, não precisava essa questão, mas eles exigiram que o líder ali da comunidade fosse ficar com eles, uma espécie de garantia, digamos assim. Então, aqui com o líder de vocês, então vocês devem respeitar tudo que a gente mandar vocês fazerem. Mas tem um detalhe, né? Aquela noiva que estava ali prestes a se casar com o seu pimpão marido, ela resolve, por ser a filha, ela resolve ir no lugar dele. Que é uma coisa esquisita também, né? Bom, ele é um senhor, tudo bem, com respeito às tradições também, né? Já que o jovem pode tomar as dores do idoso, bacana, isso também tem a ver, claro, com a cultura japonesa. Então ela vai se oferecer ali aquela dor exatamente da família que engloba a própria comunidade, ou seja, ela não está protegendo apenas o seu avô, está protegendo a todos que moram ali, o que é bem interessante também. Ok, mas e aí? Continua não tendo lá muita coisa de Star Wars, a não ser, claro, a própria existência daqueles droids que a gente conheceu lá no episódio 1, no mesmo esquema, né? Todos eles estão interconectados com uma unidade central de comando, e se a unidade central é desativada, eles param de funcionar. Até aí, tudo bem, mas realmente é a única conexão, porque o resto não tem mais nada, a não ser, claro, dois personagens misteriosos que aparecem o tempo todo. Que a gente fica pensando, peraí, esses dois são Jedi? O que eles são? Na verdade, só se revela ao final do episódio que sim, a Moçoila é uma Jedi. Mas em que contexto exatamente ela está ali naquele planeta? O senhor que acompanha ela, que parece ser o mestre dela, mas na verdade não é, né? Porque o mestre dela já esteve um dia ali naquele planeta, ou seja, o mestre já se conectou àquele planeta. Ele, digamos assim, parece que ele já morreu e ele está ali, então, pertencente àquela Terra, ao planeta em si mesmo, assim como foi comentado que aconteceu isso com os pais, tanto do noivo quanto da noiva. Todos eles morreram, todos eles fazem parte do que é aquele planeta, da Magica, né? Ou que a gente pode chamar da Força. Bom, e aí exatamente é no finalzinho do episódio que então uma Jedi, ela se declara uma Jedi, ela protege então ali aquela comunidade. Porque claro também, né, teve a outra história paralela, que foi a irmã da noiva, que ela resolveu, digamos assim, na verdade a gente precisa resistir, porque nós somos tão submissos, fracos, frente a esses vilões. A gente pode sim se rebelar. Claro, um contraste de pensamentos de jovens, né? A noiva, que também é jovem como ela quer meio que salvar todos fazendo sacrifício. A outra quer se sacrificar pela força, quer ser mais rebelde, ou seja, mais sem pensar e meter os pés pelas mãos. Tanto que, claro, os vilões descobrem e vão liquidar. E é justamente nesse momento que a Jedi então entra em ação e salva aqueles grupos de... São 6 jovens, né? São a irmã da noiva e mais 5 rapazes e garotas que também estavam ali tentando, né, ser a força opositora. E claro, ia dar em nada, eles iam apenas morrer. Mas a Jedi da vez salva a parada, com um pouco de ajuda lá também daquele senhor que fica lá como um franco atirador da montanha, depois do capacete dele, que a todo momento escondia seu rosto, que não sei pra quê, né? Acabou virando uma bela de uma bomba, né? Porque foi rolando para dentro da nave, explodiu tudo, acabou com a unidade central de comando dos droids e ficou apenas os 3, acho que eram 3, né? Vilõezinhos lá, Mequetrefe, Velombet, enfim, foram derrotados facilmente. E praticamente, né, o episódio se acabou, porque a Jedi vai embora e ela vai embora do seu ensinamento que ela estava ali, mas nessa parte exatamente a gente não consegue entender o que ela estava tentando aprender ali, o que aquele senhor, né, amigo dela, estava querendo passar exatamente para ela. Quais questões exatas. Fica tudo muito no ar. Mas isso realmente não é problema nenhum para o desenvolvimento realmente do episódio. Ele funciona justamente porque ele é misterioso em termos de Star Wars e se conecta bastante com a cultura japonesa. Esse mistão que foi feito por aqui
foi muito do interessante. Claro, muitas pessoas podem pensar que ele é até um pouquinho assim, meh, o que ele quer dizer? Porque na verdade ele se conecta pouco realmente com a franquia. Mas, sob o meu ponto de vista, eu gostei justamente por causa disso, porque ele não tenta se conectar de maneira exagerada, ele faz algo suave, tranquilo, apenas para constar praticamente que ali tem alguma coisa a ver com os Jedi, por exemplo. É um grande acerto, com certeza. Bom, na minha opinião, né? E vamos combinar, né? Se a gente levar em consideração os outros episódios, a gente percebe que em muitos momentos as histórias elas não estão com esse propósito mesmo de ficar completamente inserido em todo o universo criado por George Lucas. Não há essa necessidade. Não sei se lá no próprio briefing que foi dado às tantas produtoras de anime, realmente vocês podem fazer o que vocês quiserem na intensidade que desejarem, ou se realmente é uma coisa que é parte deles. Não, vamos valorizar então o que é nosso em detrimento exatamente do que é esta franquia. Como foi feita essa questão do balanceamento, não sei qual que é. Mas no caso, sim, sempre vai ficar para quem assiste a definição se é bom ou não justamente esse balanço das coisas. Na minha opinião, esse episódio foi perfeito justamente porque ele só pincelou as coisas Jedi e valorizou a cultura. Aquela coisa ali do casamento, todo aquele ritual, ficou bacana. O comportamento também das duas jovens, cada uma com a sua dedicação àquela comunidade também foi interessante. Então tudo está realmente equilibrado por aqui. E aquela coisa misteriosa então daquela Jedi ali, não tem problema. Tá de boa, pelo menos para mim. Portanto, para esse quarto episódio de Star Wars Visions, eu atribuo 4,5 asteriscos. Muito bom. Talvez eu daria 5 se tivesse mais conexão com Star Wars. É isso.